Olá, irmãos, boa noite. Eu estou aqui numa noite, então eu desejo boa noite ou bom dia, boa tarde. Para quem vai assistir, depende do horário de quem vai assistir esse vídeo que estamos fazendo. Estamos estudando o livro de Apocalipse. Começamos no capítulo 1 e estamos agora na terceira parte do capítulo 6. Falamos no começo desse capítulo que nós íamos demorar um pouco devido a alguns detalhes e geralmente a gente recapitula desde o capítulo 1, faz uma breve recapitulação e até chegar no capítulo 6 e depois no versículo onde nós paramos a última vez, para poder assim deixar bem esclarecido, nada de dúvida. Lembra que o Apocalipse não é um livro fácil de se entender, então daí vem a nossa preocupação em às vezes estender mais num capítulo do que no outro. Nós vimos no capítulo 1 que João ficou encarregado para mandar cartas às igrejas da Ásia, ou 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. Está no capítulo 1. No capítulo 2 e também no capítulo 3, tem as cartas endereçadas a essas 7 igrejas asiáticas, ou igrejas fora da terra de Israel. É prova que Jesus Cristo e Deus Pai têm um plano para com os gentios. Essas igrejas, em número de 7, também representam nós, e todas gentias. Lembra que Deus deixou de trabalhar com o povo de Israel logo que Jesus morreu. Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de se tornar filhos de Deus. Isso está no Evangelho capítulo 1 de João. Então, a partir da morte de Jesus, Deus começou a trabalhar com os gentios. Isso é, o povo de Israel também pode se converter, alguns judeus, mas agora Deus se estendeu, as suas estacas para outras partes do mundo. E nós estamos incluídos, nós aqui em Bauru, no Brasil, estamos incluídos nesse plano salvífico de Deus. Lembra que Deus prometeu a Abraão uma descendência sanguínea, mas também uma descendência espiritual para ele. A Bíblia diz que em Abraão seria abençoado todas as nações, e isso é nações convertidas. E eu faço parte dessas nações. Você, se creu em Cristo, faz parte dessas nações. Isso é muita gente espalhada no mundo, pessoas que já morreram em Cristo, pessoas que hoje creem em Cristo e pessoas ainda futuramente que hão de crer em Jesus Cristo. Então os gentios estão sendo visados por Deus. É chamado também o tempo dos gentios na parte espiritual. Paulo disse isso em Romanos capítulo 9 e versículo 27, ele fala, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Isso é, das pessoas salvas, aí Deus vai voltar a trabalhar com Israel novamente, quando Deus salvar os gentios, e aí Deus volta a trabalhar com os judeus novamente, e isso naturalmente ele vai trabalhar de uma maneira especificamente no tempo da grande tribulação, onde
aquele ditador mundial estará reinando também, e Deus vai trabalhar com Israel nessa ocasião. Primeiramente vindo 2 profetas, chamado 2 testemunhas, prega o evangelho para o povo de Israel. Uma parte foge para o deserto, é o remanescente de Israel, e então Deus começa a trabalhar com esse povo de uma maneira específica, sem deixar naturalmente os gentios também. Os gentios também ainda serão salvos. Mas Deus agora está trabalhando com o povo gentil, né? O povo que é estrangeiro. Então no primeiro, né, no segundo e terceiro capítulo, essas cartas são endereçadas a essas igrejas gentias ou estrangeiras, né? E no 4º capítulo nós vimos, né, um grande trono e o todo-poderoso Deus sentado nele, certo? Certas criaturas ali constantemente do lado desse Criador, né? 24 anciãos que a Bíblia fala, e 4 seres viventes que estão continuamente ali cooperando no governo do universo. Eles não deixam essa parte e ficam louvando a Deus constantemente. Vez ou outra a gente vê eles prostrando ali, né? E no capítulo 5 a gente vê um livro na mão desse que está sentado no trono, certo? E esse livro é tão importante porque ninguém podia olhar para ele, ninguém podia chegar perto e tomar da mão do Deus Todo-Poderoso, a não ser aquele credenciado que morreu para salvar o mundo, o pecador. E esse alguém é chamado de Cordeiro lá. E ele veio e tomou esse livro da mão do Deus Todo-Poderoso. O João até chorou porque ele falou, puxa vida, mas não há ninguém, como é que faz então? Aí um dos anjos disse, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, né, da raiz de Davi, e ele vai fazer isso. E Jesus então veio e ousadamente, sem nenhum problema, sem nenhum temor, sem nenhum receio, pegou da mão do Deus Todo-Poderoso. E esse livro tinha 7 selos. Falamos que os livros antigamente eram em forma de rolo. Eu posso usar novamente esse papel. Então era assim, né, rolo, e tinha que pregar essa parte, né, até que ficasse de uma extremidade à outra fixa, e às vezes levava mais de um selo, conforme o tamanho do livro, do que estava escrito. Então tinha que realmente pegar esse rolo, e esse rolo estava escrito por dentro e por fora, né? Conforme eu mostrei, essa folha aqui também está escrita, né, por dentro e por fora. Você pode ver, aqui está, eu enrolo, mas aqui também está escrito. Esse é um rascunho que eu fiz das pregações que a gente faz, né? Então eu uso às vezes aquilo que eu já usei, eu viro do outro lado só para questão de economia, porque eu sou econômico, né? Porque eu vou pegar uma folha branca, sendo que já tem um lado de uma das folhas que eu usei, ou várias folhas que eu usei, né? Um lado, né, branco. Então eu uso aquele lado e assim a gente economiza folhas, né? A Bíblia ensina que devemos ser econômicos. Então, assim era o livro escrito, e aí Jesus tinha que desatar,
né, o primeiro livro, o primeiro selo, e vimos no capítulo 6, versículo 1, né? E cada selo que ele tirava, irmãos e amigos, algo acontecia, né? Parecia automático, tirava um selo de uma parte, naturalmente ele começou lá da extremidade, de uma das extremidades, tirou o selo, e aí algo aconteceu diante dos olhos de João. E no primeiro selo, então, que ele viu, né, que um dos 4 seres viventes falou para João: vem e vê. E ele viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer, com a sua lábia, naturalmente. Ele tinha a sabedoria, ele tinha a arma, mas não usou a arma, não lançou nenhuma flecha, mas ele tinha a arma. E o mundo ficou de olho nele, um grande chefe mundial aparece para resolver as questões, né, mais complexas da humanidade. E aparece esse homem, e a primeira coisa que ele vai fazer, que o mundo vem procurando desde que é mundo, desde que Adão caiu no pecado, é a paz, é que não haja mais guerra, que haja uma tranquilidade no mundo todo. E é isso que ele vai fazer. Cavaleiro do cavalo branco simboliza então essa paz. O segundo foi, o segundo selo que Jesus tirou, daquele rolo. João ouviu o segundo ser dizendo: vem e vê. E ele viu o que no versículo 4? É um cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então, agora, aquela paz trazida pelo cavaleiro do cavalo branco foi tirada. Demorou muito. No livro de 1 Tessalonicenses, Paulo, ele jorra mais luz sobre isso que nós estamos lendo aqui. Primeiro vem a paz. E Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5 e 3, ele diz: quando o mundo estiver dizendo a paz e segurança, finalmente estamos na paz, graças a Deus, aquilo que nós procurávamos, nós temos agora, e vão ficar tranquilos. Paulo disse que quando tiverem nessa tranquilidade, virá repentina destruição. É o cavalo vermelho. Então a paz foi dada pelo cavaleiro do cavalo branco. E ele, imediatamente, depois de 3 anos e meio, conforme Daniel 9 e 25, por aí, capítulo 9, versículo 25, diz que ele vai estabelecer com o mundo e com Israel, especificamente com Israel, mas vai se estender essa aliança também mundialmente, por 7 anos. E na metade desses 7 anos, ele vai quebrar aquele contrato que ele estabeleceu com Israel e com o mundo. Então é justamente isso que nós estamos vendo no cavaleiro montado no cavalo vermelho. Vermelho significa sangue. E se foi tirado a paz, então está havendo guerra. E se está havendo guerra, muitos estão tombando sob a mira de fuzis, de armas de grosso calibre, canhões, carros-tanque, mísseis,
Então, eu creio, meus irmãos e amigos, que esse cavaleiro montado no cavalo vermelho, realmente ele vai fazer uma grande guerra mundial e vai haver muita gente morrendo pela guerra. Pela guerra. Lembra que a fome não veio, é uma por vez. É paz, depois guerra, e agora no terceiro selo que Jesus tirou, é que vem realmente a fome. Versículo 5, falei, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, o ser, que é um anjo, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão, para medir. Balança é para pesar. Pesar o quê? Comida. Tudo vai ser controlado. Versículo 6 fala, e ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Tudo controlado. Então o cavaleiro montado no cavalo preto, ele tem permissão de controlar tudo. Eu creio que nessa época é que já vai estar a marca da besta, que é 666. Lembra que esse anticristo, ele vai ser o chefe de um sistema chamado besta. Besta, no livro de Apocalipse, no livro de também Daniel, as bestas significa império, o sistema político e bestial dos homens aqui na Terra. Nós vivemos realmente em meio disso. Vai pensar que alguém no mundo vai trazer a paz e vai trazer a melhora? É claro que nós aguardamos, esperamos, e é natural, e não tem nada de errado esperar de um político ou de outro, né, ser melhor do que o anterior. É assim que o povo de Israel, quando morreu o Salomão, o povo de Israel veio para o filho de Salomão e disse para o filho de Salomão, olha, o teu pai, né, ele foi um bom governo, só que os impostos foram pesados e penalizou a classe mais desfavorecida. Vê-se realmente maneira. Está tudo bem saneado, a parte econômica de Israel. Israel está rica, o teu pai fez um bom trabalho nesse sentido, mas tenha dó do povo. Deixa o povo um pouco mais aliviado. Não tem nada de errado. Nós sabemos o que o Roboão fez. Ele não obedeceu esse conselho dos anciãos. Pelo contrário, o jovem Roboão foi buscar ajuda com os seus amigos de infância. E os amigos de infância e da mocidade deram-lhe conselho: aumenta a carga tributária para esse povo. Se a carga tributária do meu pai era pesada, não espere nada, e eu vou aumentar ainda muito mais. Foi nessa ocasião que dividiu, né, a nação de Israel em 2 reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. Então não tem nada de errado esperar algo bom, certo? E durante a história da humanidade tem que ser assim. Queiramos ou não, o governo do mundo
mesmo daqueles que ainda são crentes, é obrigado a manter o seu governo, né, de uma maneira que não sofra a ameaça de um outro tomar a frente econômica. Sempre foi assim. As subidas e descidas de reinos que a gente pode ver na Bíblia e na nossa própria vida assim cotidiana, já de alguns anos para cá, né, a gente tem visto isso. É isso que a Bíblia mostra. E quando Jesus veio, ele não quis mudar essa realidade, ele não veio aqui para derrubar o governo do mundo, não, ele veio para salvar pessoas do mundo. E ele veio não para dar uma melhora social para o mundo, e nem para aqueles que creem nele. Nós não devemos esperar nada. Ele disse, eu dou a minha paz, eu não dou como o mundo dá. O mundo tem uma maneira de dar uma paz ilusória. A minha paz realmente é verdadeira. Não é uma paz ilusória. Então, veja bem, vai faltar comida durante, né, o galopar do cavalo preto, né, e o cavaleiro montado nele vai controlar a comida, e se alguém quiser levar um pouco mais, se a família for grande, vai ter que contentar com aquilo que o governo dá. Ah, mas não vai... Olha, o problema é teu, o governo vai dizer isso. Quem? O anticristo. Vai ser um grande ditador mundial. Agora, o último selo. O último selo dos cavalos. Lembra que são 7 selos. 4 tratam-se de cavaleiros, montados cada qual num cavalo de cor diferente. São 4 cavalos e tem cores diferentes. O primeiro o branco, o segundo o vermelho, o terceiro o preto e finalmente o último cavaleiro, né, vem montado num cavalo amarelo. Veja bem no esse capítulo 6, versículo 7. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo. E o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Qual é a especialidade desse cavaleiro? Matar. É morte. Essa é a especialidade desse cavaleiro. O cavalo é amarelo devido para mostrar a cor sem, né, onde não corre sangue de um cadáver, de uma pessoa que entrou em óbito e fica num determinado tempo sendo velado, e de repente a gente vê que aquela cor faz lembrar o amarelo, é pálido. É pálido, uma cor pálida. Deixa eu falar novamente, irmãos e amigos, tudo isso aqui são símbolos de alguma coisa real que vai acontecer. Cavalo branco não existe no céu, cavalo vermelho não existe no céu, cavalo preto não existe no céu, também amarelo não existe. Mas é um símbolo do que realmente vai acontecer. Vai acontecer uma paz, e nós não vamos ver nenhum cavaleiro montado num cavalo branco. Mas vai acontecer uma paz mundial, certo? O que representa o cavalo branco. Vai haver
realmente sangue, certo? É a morte, é a guerra, vai haver uma guerra, é o que o cavalo vermelho mostra, mas na época da guerra ninguém vai ver alguém montado num cavalo vermelho. E assim sucessivamente. Vai haver fome sem ver alguém montado num cavalo preto. É um símbolo do que realmente vai acontecer. É uma maneira de Deus mostrar, né, que essas coisas vão acontecer. Agora ele usa um símbolo, cavalo e um cavaleiro. Só que tudo que quanto acontecer com os 4 cavaleiros, um após outro, ninguém vai ver cavaleiros e muito menos cavalos. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E aqui o que a gente vê é um cavaleiro no cavalo amarelo. Veja bem, eu olhei e eis um cavalo amarelo, versículo 8 que eu estou. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. É a especialidade dessa época. É o mesmo anticristo, ele está intensificando os problemas mundiais. Primeiro ele traz a paz, depois ele tira a paz de uma maneira súbita. E ele faz guerra, é sangue derramando por meio de guerra. Depois ele provoca uma fome mundial, e aí ele tem o controle de todo o cidadão do mundo, menos dos que creem em Cristo, porque não vão receber a marca dele e nem vai ficar sob o controle desse homem insano. É um doido, é um louco. Ele está obedecendo o pai dele, que é o próprio diabo. Lembra que o diabo cometeu uma loucura, sendo ele um anjo bom, um querubim, estava num ambiente agradável, o melhor que podia haver. Ele era músico, ele estava no Éden celestial, onde só havia delícias, e a loucura subiu na cabeça desse querubim e ele resolveu marchar contra Deus e dizer: eu vou ser semelhante a ele. E aí ele se transformou no quê? O diabo, o Satanás, né? Então esse daqui vai ser louco também. Como todos os ditadores mundiais, irmãos e amigos, são doidos. E o que é que faz com que eles fiquem doidos? O poder. E para ter o poder, eles têm que usar de violência. Essa vai ser a natureza insana do anticristo. Ele vai chegar um dia no mundo. Pode ser que eu tenho certeza que eu não vou alcançar esse período e possivelmente você também não vai alcançar esse período. Mas que vem. Eu creio de acordo com as Sagradas Escrituras. Eu creio piamente no que a Bíblia fala. Muitas profecias já aconteceram, mesmo diante dos nossos olhos. Nós não contemplamos assim de uma maneira direta, mas a nação de Israel voltou depois de 2000 anos. A Bíblia diz que Israel seria espalhada em toda parte do mundo, mas um dia ela ia voltar para o seu território. Em 1948, a ONU declarou Israel como uma nação independente para habitar no seu próprio território.
Ela não tem a totalidade do território, mas uma boa parte ela está habitando. Vai haver muitos problemas ainda, muitos problemas, mas Israel está lá na Palestina. Repito, vai haver muitos problemas ainda com essa nação. Mas Israel, a Bíblia, então a gente pode... A guerra de 67, a guerra de 73, entendeu? Homens lutando, um povinho humilde, sem exército, destruiu o mundo árabe, venceu o mundo árabe. Quem? Um povo pequeno que é Israel. Deus não deixou que o mundo árabe acabasse com Israel. Deus não deixou. Isso foi o quê? Foi em 57. Aliás, em 67. 53 anos atrás. Então, a gente tem que crer na Bíblia porque ela é verdadeira. E ela é digna de toda a confiança. Volto a dizer, o anticristo vai aparecer. E tudo que está falando a respeito do cavalo branco, vermelho, preto e agora amarelo, vai literalmente acontecer. Muita gente hoje está preocupado e muito preocupado. Eu só digo, calma, quando um irmão vem falar para mim, irmão, olha, eu estou preocupado porque o mundo está numa pandemia, já houve guerra e está na iminência de surgir outra guerra. E eu só digo, calma, calma. Simplesmente coloca os olhos na Bíblia. Deus está no controle. Os dias do anticristo não chegou ainda. Quando é que vai chegar? Não sei e ninguém sabe. Mas muitas coisas têm que acontecer ainda. Ele vai assumir um império que é o Império Romano. Quando é que vai surgir esse Império Romano? Não tenho a menor ideia. Mas há anos, desde a década de 50, 60, a Europa está se movendo para ser a maior potência econômica do planeta. Tomar o poderio econômico dos Estados Unidos e ela ocupar era chamado o quê? A Comunidade Econômica Europeia. Aí mudou outros nomes, E hoje nós sabemos que o nome atual hoje é União Europeia. Deu o que falar nesses dias porque a Inglaterra caiu fora dessa união, apesar dela estar na Europa, mas ela não faz mais parte dessa união, de países onde há uma entrada franca de um país para outro e realmente a Inglaterra quis sair porque ela vinha estrangeiro trabalhar no país dela, e aí faltava serviço para quem era do próprio país e às vezes quem era do próprio país tinha que ir para outro lugar da Europa. Estou dizendo só isso para dizer que o mundo vem mudando e que a Europa está se movendo há muitos anos. Já tem o euro, que é uma moeda forte e que é usado num país e no outro, entendeu? O euro lá na Europa é assim. Os 28 países europeus, eles têm esse privilégio de usar o quê? Eu creio que a Inglaterra caiu fora e ela está usando só a libra dela. Mas antigamente, era assim. Então nós estamos vendo, irmãos e amigos, que a Europa está se movendo, e não é de hoje,
repito, para ser uma comunidade grande, ela tomar a frente militar, econômica e política do mundo. E você quer saber? Ela vai conseguir. Quando? Não sabemos. Vai ser 10 nações que vão se unir, e essas 10 nações vai ser o que? O Império Romano. E eu creio que vai acontecer. Tanto é que o que eu acabei de falar aqui, que a Europa vem, né, se movendo desde a décadas atrás, ela vem lutando, entendeu? Já há gerações ela vem lutando, mas um dia ela vai conseguir. E quando ela conseguir, esse homem aqui, chamado Anticristo, ele vai de uma maneira sorrateira, de uma maneira labiosa, primeiramente trazendo a paz. Vocês querem solução? Vou trazer a paz. Vocês me deu a oportunidade de eu resolver o problema mundial, deu a oportunidade, eu peço prazo de 7 anos. E ele vai trazer primeiramente a paz. Cavalo branco. Na metade dos 7 anos, que é 3 anos e meio, né, ele não vai aguentar essa paz, aí vem com guerra. Cavalo vermelho. Depois vem com fome, cavalo preto. E aqui no versículo 8, nós estamos notando, irmãos e amigos, o cavalo amarelo. E diz que sobre ele tinha por nome morte. E ainda dizia: o inferno o seguia. Muita gente a maior população da terra vai aderir a esse ditador mundial. E naturalmente são esses que não são convertidos. E muitos desses vão morrer devido ao próprio, né, mau governo, o governo violento e sanguinolento desse homem. Veja bem, tinha por nome morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome e com mortandade e com as feras da terra. Sim, vai haver esse período. O último cavaleiro vai trazer morte. De que maneira? Com armas. Aqui fala espada, mas você pode colocar aí armas de fogo, certo? Então, armas de fogo, que simboliza a espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra, até os animais, né? Os animais não tendo comida, se o homem vai morrer de fome, não vai ter comida para ele, né? Vai ser tudo medido, e os animais também vão passar necessidade. E o que eles vão fazer? Eles vão para a cidade, mesmo que seja a cidade populosa, para eles é melhor, e eles vão atacar o homem. Eles precisam de comida. Os homens vão servir de comida das feras. Elas vão precisar de comer. E não há mais comida. Nessa altura houve problema no plantio. Nós vamos ver depois, né, como é que esses problemas vão surgir.
né, nas plantas, no trigo, no arroz, no feijão, né, em todo tipo de comida da terra que o homem tira para o seu sustento. Nós vamos ver depois como é que vai surgir esses problemas. E os animais precisam de comer, não tem comida, então o que eles vão fazer? Vão invadir cidades e matar os homens. Inclusive alguns, coitadinhos, não podem nem correr dos animais, porque não pode nem... já estão com fome mesmo e não tem força para fugir dos animais. E serão atacados por essas feras. Então note bem, quarta parte... ou a quarta parte da terra serão mortos com espada, isto é, armas, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Quarta parte da terra. Estava vendo hoje, numa pesquisa que eu fiz na internet, hoje é fácil, graças a Deus. Antigamente eu tinha que me munir de livros e procurar em livros. Hoje é a coisa mais fácil. A gente procura na internet. E a população atual agora é de 7 bilhões e 844 milhões de pessoas. Suponhamos que a quarta da parte da Terra atingisse esses 7 bilhões e 844 milhões de pessoas, ou 43 milhões de pessoas, seriam 2 bilhões e 972 milhões de pessoas. É muita gente, irmãos e amigos. Para você ter ideia, os dois países mais populosos da Terra não chega a essa quantia de gente que vão morrer ou que morreriam hoje, entendeu? Se isso acontecesse no dia de hoje, com 7 bilhões e 843 milhões de pessoas. Não vai demorar muito, chega em 8 bilhões. Então vai haver, né, algo que Jesus disse, vai ser tão terrível, que antes não houve e que depois não vai haver também. O mundo vai entrar em parafuso. Por causa de quem? Desse homem chamado Anticristo. Ele é representado pelos 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros está dizendo o que o Anticristo vai fazer. É símbolo, já falei, né? São símbolos, mas mostra o que o Anticristo vai fazer. E aqui termina então essa parte, né, de 4 cavaleiros. Eu vou ficar por aqui, não terminou o capítulo 6 ainda, tem alguma parte para ver, vai entrar em outras partes, né, desses selos. E eu vou pedir para você paciência, porque na próxima vez que a gente fazer, na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos tratar do resto do capítulo. Então vai ser a quarta parte do mesmo capítulo 6 que a gente vai tratar. E a gente quer deixar bem explicado o que significa isso. E espero que você entenda e que Deus nos dê sabedoria para poder entender realmente o que Ele pretende fazer um dia. Tudo está no controle dele. O mundo vai ficar pior, mas Deus está controlando. E eu vou fazer uma oração. Nos aguarde na próxima semana, que vamos fazer a quarta e a última parte do capítulo 6. E espero que você
né, esteja conosco também para ver, né, o que vai acontecer no restante pelo menos os 6 selos estão nesse capítulo aqui. Tem o 7º que vai acontecer depois, não nesse capítulo. Mas que Deus possa nos abençoar. Vou fazer uma oração. Qualquer dúvida, nós temos a nossa igreja aqui em Bauru, fica na rua Santos Dumont, na quadra 8 e o prédio 21. E você está convidado a assistir nossos cultos, que são realizados às quartas, às 8 horas, e domingo de manhã, às 9 da manhã. As quartas são 20 horas, isso é 8 horas da noite. Domingo de manhã, às 9 da manhã, e domingo à noite, às 18h30, ou 6h30 da tarde. Vou fazer a oração, e fazendo essa oração, então nós terminamos. Vou orar. Nosso Deus e Pai querido, agradecemos por tudo, pela revelação das coisas que vão acontecer no futuro, e que nós tenhamos bastante esclarecimento dessas verdades que não vão falhar, vai acontecer mesmo, e que nós possamos nos inteirar e passar para os nossos filhos, netos e outras gerações que um dia vão ter que enfrentar esses acontecimentos assim ao vivo. Nós agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo. Abençoa os nossos queridos ouvintes e que possam também confiar em Jesus como seu único Salvador. Por Jesus pedimos e agradecemos. Amém.